Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Então, agora apresentando a propriedade número 5, propriedade dos limites, propriedade número 5. Então, agora a propriedade número 5 é o limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a x0, é igual ao limite de f de x, quando x tende a x0, dividido pelo limite de g de x, quando x tende a x0. E isso é válido para g de x diferente de 0, evitando então o zero no denominador. Muito bem. Sobre a questão de zero no denominador, ou de zero dividido por zero, sobre estes assuntos faremos comentários ao longo do nosso curso de cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Muito bem, vale também aqui explicitar que o limite de g de x, quando x tende a x0, também esse limite deve ser diferente de zero. Muito bem. Propriedade número 6. Propriedade número 6, nós temos o limite de f de x elevado a expoente n, quando x tende a x0. Então, aqui nós podemos fazer a seguinte consideração. Aqui nós podemos escrever assim, limite aqui, se nós considerarmos que n pertence ao espaço dos números naturais, ou seja, n é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos limite de x tendendo a x0, aqui f de x, f de x, f de x, até f de x, onde o f de x aparece n vezes aqui. Aparece n vezes. Então, nesse caso, nós podemos escrever o limite de f de x quando x tende a x0, multiplicado pelo limite de f de x quando x tende a x0, usufruindo de propriedades anteriores, propriedade da multiplicação de duas funções, multiplicado por limite de f de x quando x tende a x0 até limite de f de x quando x tende a x0. N vezes aqui. N vezes, então nós podemos escrever essa propriedade como limite de f de x quando x tende a x0 elevado a expoente n. Elevado a expoente n, considerando n pertencente aos naturais, exceptuando o zero.
aqui n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, até infinito, no contexto do espaço dos números naturais. Então essa é a propriedade número 6. Vamos considerar agora nesse contexto, pois se o n é igual a 0, então todo termo elevado a expoente 0 é igual a 1, limite de constante é a própria constante. Então vamos considerar a propriedade número 7. Aqui. Propriedade número 7. Então aqui, a propriedade número 7, nós podemos considerar n igual a 0, por exemplo, e então nós temos limite quando x tende a x0 aplicada sobre f de x, e esse f de x está elevado a expoente n, quando n é igual a 0, então isso é limite de f de x elevado a expoente 0, quando x tende a x0, isso é igual a limite, toda função elevada a expoente 0 é igual ao número 1, quando x tende a x0, e nós sabemos da primeira propriedade que limite de constante é a própria constante, então o resultado é 1, ou ainda f de x elevado a expoente 0. Muito bem. E ainda nós podemos escrever essa mesma estrutura da seguinte forma, que limite de f de x, quando x tende a x0, fazer o expoente 0, e então esse limite de f de x quando x tende a x0 gera algum valor, algum tipo de valor, e elevado a expoente 0, qualquer que seja o valor, é igual a 1. A menos que seja 0. 0 elevado a 0 é igual a 0. Então, nós falaremos sobre isso ao longo do curso, sobre dividir um número por 0 e dividir 0 por 0. Então falaremos melhor sobre isso ao longo do curso. Mas nesse caso, se o limite de f de x quando x tende a x0 é um número diferente de 0, vamos aqui escrever, então esse resultado é igual a 1. O mesmo resultado que nós fizemos aqui, aplicando o limite sobre a função f de x elevado a expoente 0. Muito bem. Então vamos encerrar a aula neste ponto. Apresentaremos durante a próxima aula a propriedade número 8, para o caso em que o n está o n é um número negativo. Trata-se de um número inteiro no setor negativo do conjunto dos números inteiros. Então, muito obrigado a todos.